Graça e paz, boa tarde aí, abençoado, meus irmãos eleitos em Cristo, né? Que nós possamos aqui hoje ter uma tarde abençoada, uma tarde maravilhosa aqui numa reunião em conjunto aqui, eu e vocês aí do outro lado da telinha. Amém, meu irmão? Deixa eu dar uma baixada aqui no som aqui, no louvor. Glória a Deus pela tarde de hoje maravilhosa que nós está tendo hoje. Uma tarde de chuva. E hoje eu estou podendo estar fazendo aqui vários vídeos hoje, né? Vários vídeos. Hoje nós vamos estar lendo aqui, meus irmãos, num livro de 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Eu vou estar olhando um pouco para ali porque eu estou esperando chegar gente, porque eu estou no salão, tá bom? Então vamos trazer aí um ótimo conhecimento hoje. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, o que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, o jantar do Senhor, a Páscoa do Senhor, né? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, seu próprio jantar. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignadamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, que coma em casa, para que vós não se ajuntais para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for. Vamos lá, vamos trazer aqui um ótimo conhecimento. Aqui estava se tratando de uma santa ceia, de alguma ordenança que Jesus nos deixou. Porque o que era que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo a última Páscoa de Jesus. Então Paulo ele traz uma coisa que ele recebe de Cristo no céu, que no dia do repartir o pão, no dia da Páscoa, a última Páscoa que ele comeu, ele trouxe um assunto, que ele elaborou nesse assunto. Porque o que estava acontecendo ali? Toda de sorte que quando vos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Eles estavam praticando a Páscoa judaica, que era uma ordenança da lei de Moisés, e que Jesus estava cumprindo enquanto estava em vida. E ali, quando Jesus estava à mesa, ele fez uma simbologia
Ele fez uma figura, uma sombra do que ia acontecer, o que ia representar a carne e o sangue dele na cruz, no madeiro. Era isso que estava simbolizando o momento ali que Jesus estava partindo do pão. E por que ele estava fazendo isso? Para apresentar para os 12 que estavam à mesa que quem ia o trair, porque ele tinha sentado à mesa e ele falou que dos 12 ali era o que ia trair, era o diabo, era o que ia se opor contra ele, né? Então os discípulos ficaram ali perguntando: mas quem será que vai trair? Que sou eu? Então Jesus, ele fez aquilo para mostrar para os 11, para os demais ali, quem é que o ia trair. Então é por isso que aqui ele está trazendo o assunto do tempo lá da Páscoa, né? Porque o que come e bebe indignadamente o pão, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Quem era que quando Deus ele molha o bocado do pão lá na taça, quem é que molha junto com ele? Porque não estava prestando atenção nas conversas, no assunto que estava sendo tratado ali. Quem é que come indignadamente ali o pão ali? E comeu para quê? Para a sua própria condenação. E ali mostrou para os 11 quem era o traidor, quem era o que ia trair. Se nós trazer esse mesmo assunto lá no livro de Lucas, baseado nesse ensino aqui, a gente vai aprender muita coisa. Então vamos voltar lá um pouco no livro de Lucas. Deixa eu marcar aqui para mim não perder essa passagem, né? E vamos trazer lá no livro de Lucas. Vamos começar do capítulo, está no capítulo 22, versículo 15, eu vou começar a ler, porque ali era a última Páscoa, né? Chegou, porém, o dia dos asmos, em quem importava sacrificar a Páscoa, e mandou Pedro e a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa para que comamos. Então era a última Páscoa que Jesus ali estava se reunindo com eles ali para comer, porque ele ia ser tirado ali na sexta-feira. A Páscoa durava 7 dias, então no decorrer ali da Páscoa ele ia ser tirado, ele ia sair da mesa. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai e repartam entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Eu pergunto aqui, no versículo 20, Jesus tinha morrido? Jesus já tinha ido para a cruz? Ele já estava sendo padecido? Ele já tinha falado está consumado? Não, né? Então aqui era uma simbologia do que ia acontecer com o corpo de Cristo, com o sangue derramado no madeiro. Aqui era uma simbologia. Então ele fala: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, depois do jantar, né? Eles comeram ali, aí depois ele faz aquela preparação toda ali. Então, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Olha só, por que ele fez isso? Para mostrar para os 12, para os 11, os discípulos ali, quem o ia trair. Foi por isso que Jesus fez toda aquela encenação, para mostrar para os 11 quem o ia trair. Então aqui a palavra é clara: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E comeram e começaram a perguntar-lhe entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Então ali Jesus está
ele molha, ele prepara ali e tal, né? E mostra. Se nós pegar esse mesmo capítulo aqui no livro de Mateus, de João, a gente vai entender melhor, né? Só que aí eu quero só trazer essa parte. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado no coração dele, porque ele já estava, Judas já estava determinado a fazer aquilo. Ele era o que ia ferir o calcanhar e Cristo era o que iria pisar a cabeça, né? Então aqui estava simbolizando o traidor, o que ia trair. Mas ai daquele homem por quem é traído o Filho de Deus, né? Então quando Jesus está lá no capítulo de, quando Paulo está lá tratando desse assunto no livro de Corinto, aí ele traz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Cristo. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos os que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se Judas julgasse a ideia, o assunto que estava sendo tratado ali, ele ia enfiar o bocado, a mão no bocado da tigela de Cristo ali junto com Cristo? De maneira nenhuma, jamais ele fazeria isso. Então ali a resposta aqui, ó, examine-se. Se você for ver capítulo 1 de Coríntios, no capítulo 11, versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Então aqui, Paulo estava tratando de um assunto que a igreja de Corinto, como era uma cidade que era muitos gentios, muitos nobres, muitos judeus, muitos hebreus, então ali tinha aqueles que praticavam, né, porque eles estavam no ato da lei. Os judeus, eles tinham que cumprir a lei, então eles ali ainda faziam a Páscoa judaica, né? Eles comiam a Páscoa judaica, e pela lei o gentil jamais poderia se sentar à mesa a comer a Páscoa junto com o judeu. Por quê? Porque para ele fazer isso, pela lei e norma dada por Deus lá na época da lei, o que o gentil tinha que fazer? Tinha que se circuncidar na carne, para que assim depois assentasse a comer junto com o judeu. Então ali eles faziam o quê? Os judeus traziam comida, os hebreus traziam bebida ali, eles comiam, bebiam, ficavam fartos. Aqueles que eram pobres, que eram às vezes povo até gentil mesmo ali, que não era para fazer parte do jantar, ficavam com fome, ficavam comendo, sem comer, coitados, né? Então Paulo está trazendo um assunto, ó: de sorte que quando vocês ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque Deus não deu ceia, eles estavam comendo ali uma Páscoa, um jantar. Mas só que o que acontece? Paulo fala: não tem vós casa para comer e para beber, porque ali a Páscoa era feita nas suas casas, não era feito num lugar de reunião. E aqui no capítulo 11, como se tratava de uma assembleia do justo, se aperfeiçoando na justiça do Senhor, então ali eles se reuniam para aprender palavras inefáveis dadas por Paulo. E como Paulo aqui manda uma carta escrevendo a eles, tratando do assunto que estavam acontecendo no coletivo, então Paulo traz o assunto: vocês não estão comendo a ceia do Senhor, vocês estão se reunindo aí, vocês estão preparando o jantar, que coma todo mundo junto, ou não tem casa para comeres, para beber? Entendeu? Então aqui ele estava falando o quê? Quando ele se trata da Páscoa do Senhor, é que ele está trazendo um assunto, mostrando aqui que aquele que comeu indignamente o pão, aquele que ao comer não se examinou no que estava por fazer, no que estava se tratando o assunto da conversa, Judas vai lá e molha e come o pão indignadamente, porque o pensamento dele não estava na mesa, não estava na reunião presente ali, a mente dele estava nas moedas
dos fariseus que ia entregar, dos sacerdotes lá que ia dar para ele. Então a mente dele estava nas moedas. Então ele vai lá e pega e molha o pão indignadamente lá e come. E ali mostra para os 11 quem é que ia ser o traidor. Só que ainda os discípulos ainda estavam ali meio perplexos, não entenderam a ação que Jesus estava simbolizando ali. E eles ainda pensaram o quê? Que Judas estava indo comprar algo para a preparação ainda da Páscoa. Então a palavra aqui ela é bem clara. O povo aqui hoje faz ser. Por que é? Porque se a lei acabou, se nós não devemos cumprir nada da lei, como diz aos livros dos Gálatas, que nós sendo gentios não devemos cumprir nada da lei, como é que tipo, hoje eu vou mandar vocês comer Páscoa, fazer uma santa ceia, em memória de quem? Porque quem faz em memória de quem vai morrer. E o que estava apresentando lá é o que? Fazer isso em memória porque Jesus ia morrer. Então se eu faço, eu estou fazendo, simbolizando a morte de Cristo. Cristo ia lá no livro de Lucas, ele ia morrer, ele ia padecer. Então aqui fala, mas se algum tiver fome, come em casa, para que vocês não ajuntais em condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-las quando chegar aí. Por quê? Porque se eu me reúno aqui com os irmãos e eu trago comida e não divido para os meus irmãos, mano, eu estou vivendo sob um aspecto de condenação, mano. Porque, tipo assim, como é que eu não divido pão com meus irmãos, com faminto? Então, eu acabo não vivendo uma graça perfeita de amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu não me amo nem a mim mesmo, porque eu deixo o meu próximo passar fome, eu deixo o meu próximo dormir com a barriga roncando, porque eu trouxe comida e só eu vou comer, porque eles não trouxeram. Então aqui o Paulo está tratando de um assunto que a igreja de Corinto tinha debilidade de entender essas coisas. Era uma diversidade ali na cidade de Corinto. Então a gente tem que entender muito claramente. E olha só que Jesus, vamos lá mais uma vez lá no capítulo de Lucas, né? Deixa eu ver aqui onde que está aqui, ó. Aqui, ó. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Certo? Olha só, se cumpra no reino de Deus. Quando Cristo vai à morte, o reino não estava estabelecido. A palavra vai falar que o reino foi estabelecido após a sua morte, após a sua ressurreição. Quando o reino ele é ressuscitado, quando ele ressuscita, aí o reino já estava estabelecido. Então ele volta à casa ali com os 12 e ele termina a ceia, já no reino glorificado, já num reino estabelecido, um reino que não é palpável, um reino invisível. Não é visível, é espiritual. Então ele fala o que aqui? Ele fala, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aqui ele vai trazendo muitos assuntos, né? E é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai entendendo, entendeu? Então aí ele fala o que? Mas eis que a mão do que trai está comigo à mesa. Quem era ali que ia trair Jesus? Quem era que estava comendo indignadamente ali porque não estava prestando atenção nas conversas? Entendeu? Era Judas Iscariote. Então Paulo lá está tratando do assunto da ceia que ele recebe no céu do Senhor. Ele está tratando do assunto sobre Judas Iscariote. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignadamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Quem foi culpado do corpo do sangue do Senhor foi o próprio Judas Iscariote. Não foi nem nós. Isso aqui não cabe a nós. Entendeu? Então, hoje, nós não devemos comer Páscoa. A Páscoa, a Santa Ceia, que eles dão, o pão e o suco. Não tem nada a ver. Para o pacto da graça não tem nada a ver. Se eles quiserem comer, eles podem comer. Eles podem comer. Não tem mal nenhum comer o pão ou comer o sangue. Mas o culto que eles fazem, aí eles acabam profanando o pacto de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança.
porque ali era uma simbologia, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Em memória de quem? Em memória de quem estava morto. Se nós faz em memória de quem está morto, então Cristo não ressuscitou, ele não vive, não habita dentro de cada um de nós. Tu entende aqui o que estava se tratando lá? Porque todas as vezes que come deste pão e bebe este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então toda vez quando é dado um pão e um suco na igreja, eles estão anunciando o quê? A morte de Cristo. Eles não estão anunciando: ó, Cristo ressuscitou, Cristo agora é a primícia da ressurreição, ele foi o primeiro. Não, eles não estão. Não tem como falar que o texto aqui está fazendo uma simbologia em memória daquele que ressuscitou. Não está fazendo. Aqui o texto é bem claro: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte até que venha. E quem era que estava fazendo isso? Jesus de Nazaré e os seus discípulos. Eles estavam ceando, Jesus foi tirado à sexta, então eles continuaram sexta, sábado, domingo. Ali quando Jesus volta ao terceiro dia, termina a Páscoa. Então o dia que Jesus estava fora dele, eles estavam anunciando até o dia que Jesus viria, e Jesus voltou para eles, assentou à mesa e terminou a Páscoa. A Páscoa durava 7 dias. Agora vamos trazer um outro assunto aqui. Eles poderiam continuar fazendo isso daqui, os judeus, não os gentios, certo? Os judeus, eles poderiam fazer isso daqui até o dia que o templo caiu, até o dia do juízo de Deus, quando se completou por completa a sotéria de Deus. Então, vamos dizer que como os judeus eles eram por perseverança, eles tinham que perseverar na lei até o fim, e o fim da lei foi até quando o templo caiu, porque enquanto o templo estava de pé, havia um sumo sacerdote que dava sentença e condenação de morte para aqueles que erravam em algum preceito da lei, e muitas das vezes do preceito da lei eles tinham que matar apedrejado. Então era por causa disso que os judeus tinham que cumprir por perseverança. Mas depois, vamos dizer assim, que depois que o templo caiu, isso aqui também cessou-se, já era, porque ali estava simbolizando também a vinda do Senhor. Podemos dizer dessa forma? Podemos. Nós podemos dizer que eles ali, os judeus, eles faziam a ceia, a Páscoa do Senhor, a Páscoa judaica, porque a lei ainda estava em vigor, porque estava vivendo tempo de transição. Então, se o tabernáculo estava de pé, então Cristo morre no ano 33. Do ano 33 até a queda do templo de Salomão, durou aproximadamente 40 anos, caiu no ano 70. Depois que cai o templo, já não tinha mais as ordenanças. Aí já era, foi destruído. O pacto de Moisés saiu totalmente de cena. Então dali para cá ninguém poderia fazer mais a Páscoa, ninguém poderia fazer mais nada da prática judaica, das práticas da lei de Moisés. Então não cabe a nós, caberia aos judeus fazer isso. A nós não. Mas se vocês tiver que se reunir para comer um jantar, para hoje ser uma Páscoa, que é uma coisa assim que é uma festa tradicional todo ano, e vocês podem até fazer, não tem mal nenhum nisso. Se os irmãos na igreja hoje quiser fazer um jantar simbolizando uma Páscoa lá, eles podem fazer também, não tem problema nenhum. Não vai me trazer uma má consciência de eu estar sentado ali com os irmãos ali, jantando uma comida gostosa, um paladar gostoso. Agora um partir de um pão e de um suco, não. Esse pão, esse suco era uma simbologia da carne e do sangue que foi derramado no madeiro. Depois dali não teve mais, não tem o que ficar comendo, porque toda vez que come isso aqui, estava simbolizando a morte de Cristo. Mas então Cristo ele ressuscitou, não precisaria mais fazer, ele ressuscitou. Hoje eu não faço nada em memória de quem já morreu. E Cristo vive, então não se faz nada em memória de quem vive. Amém, meus irmãos? Então, graça e paz, que o povo possa crescer no entendimento e no amadurecimento de saber ler, entendendo cada momento, vírgula, ponto, entendeu? Vai comparando com os livros de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas, traz esses assuntos também lá,
você vai ver que ali a base era para mostrar para eles quem o ia trair. E como era uma prática judaica, então a palavra fala, depois de ceares, ele repartiu o pão e fez essa simbologia, entendeu? Então aqui era para mostrar quem ia trair Jesus para os 12 lá. E hoje quem é que pode comer indignamente o pão? A gente hoje não come indignamente o pão. A gente come para saciar a palavra da fé, a palavra do amor, a palavra da alegria, do reino que já foi estabelecido. Então hoje o comer do pão é essa palavra. Quer comer do pão hoje? Ó, se alimente dessa palavra. Esse é o pão da vida. Jesus lá no livro de João vai afirmar que o pão da vida é a palavra, é só palavra, é o pão da vida. Quer comer um pãozinho simbolizando, né? Coma a palavra de Deus. Aqui você vai trazer entendimento. Coma do pão e beba do cálice. Aqui, ó, água viva. Quer beber? Beba do sangue da vida, água viva aqui, ó, o corpo. Quem beber, ó, quem nascer do pão, da carne e do sangue. Tá aqui, ó. Só comer. Meu irmão, graça e paz. Um ótimo dia a todos, uma ótima tarde, porque aqui já está escurecendo, né? Tá um dia de chuva. Maravilhoso entendimento. Muito obrigado a todos. Quem gostou, dá um joinha, compartilha, curta no canal de vocês. E ó, eu só tenho a agradecer aí pelos novos inscritos, que cada dia mais possam pessoas se inscrever aí no canal aí e aprender essas ricas e maravilhosas pérolas da graça que nós temos dado aí no conhecimento dos canal da graça. Tá bom, meu irmão? Fui, um beijão, um abração no coração de vocês e graça e paz. Fui!